Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Eu queria começar compartilhando semana passada. Quem estava aqui semana passada? Foi muito bom. E eu estava ministrando a adoração com o Lelê e foi... Eu fui encontrada pelo Senhor de uma forma muito profunda. Inclusive, foi engraçado, porque eu estava saindo assim, meio assim com o Senhor. E aí alguém veio me abraçar e eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo. O Senhor estava me encontrando. Eu fui para a sala e eu continuei sendo encontrada pelo Senhor por alguns minutos. E foi algo que eu estava pedindo para o Senhor. E foi muito especial. E eu queria compartilhar desse lugar, do que o Senhor fez na minha vida semana passada aqui. Enfim, se você puder abrir em 2 Timóteo 1:7 na sua Bíblia, por favor. Amém. Nós somos uma igreja vitoriosa, amém? Nós somos uma igreja vitoriosa porque a batalha já foi vencida, a batalha já foi ganha. Um dia Jesus morreu na cruz e venceu a batalha. Luísa, qual batalha? A maior batalha, que era a batalha contra o pecado, amém? Nós temos um inimigo. Às vezes parece que a gente tem muitos, mas tem só um. O nosso inimigo é o diabo, é o pecado, é tudo que vem do diabo é nosso inimigo. O resto são desafios do dia a dia, amém? Às vezes parece que nós temos desafios diários. Às vezes é ir para o trabalho, você está tendo um momento difícil na sua casa, é você deixar os seus filhos, às vezes é a primeira vez que você vai levar seu filho para a creche, quando está passando por uma situação financeira difícil. São desafios da nossa vida que não são o nosso inimigo. Nós não lutamos contra essas coisas, porque a batalha geral, a batalha inicial já foi vencida. Então, as mínimas batalhas, consequentemente, já foram vencidas, amém? Nós enfrentamos como desafios, como filhos que temos acesso à força do Senhor, à inteligência do Senhor, à mente de Cristo. Nós vencemos os desafios do dia a dia. Eu tenho vários desafios, eu tenho desafios diários, eu tenho desafios mensais, eu tenho desafios anuais, eu tenho vários desafios. Mas eu entendo que esses desafios não são o meu inimigo. Está fazendo sentido? Nós não lutamos contra essas coisas. Às vezes o nosso desafio é o nosso chefe, mas o nosso chefe não é o nosso inimigo. Na verdade, ou ele é o nosso irmão em Cristo, ou ele é o nosso pretendente para futuro irmão em Cristo. Amém? Pessoas não são os nossos inimigos. Prédios não são os nossos inimigos. Nós temos um inimigo, que é o diabo. E esse inimigo lutou uma batalha que já foi vencida. Então, é por isso que nós somos vitoriosos. Somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Porque a grande batalha, a principal batalha, já foi vencida. A batalha contra a enfermidade, a batalha contra o pecado, a batalha contra todas as coisas ruins que vêm do nosso inimigo, já foram vencidas através do sangue de Jesus. Amém? Então, hoje nós vamos começar a pregação com essa mentalidade de que nós somos uma igreja vitoriosa. Não é igreja pão e vinho também, mas igreja de Cristo, corpo de Cristo, a noiva de Cristo, no Brasil, no mundo, no planeta Terra, somos vitoriosos, amém? E nós fomos chamados para andar como filhos vitoriosos, filhos que têm acesso à vitória do nosso Pai e irmão, Jesus Cristo, amém? Nós somos co-herdeiros com aquele que venceu a batalha. Nós temos acesso a tudo que ele venceu naquela batalha. Absolutamente tudo. Os céus e a terra, tudo são nossos como herança, porque o nosso co-herdeiro venceu essa batalha. Jesus morreu na cruz quando tudo era dele, então ele era o único filho, ele era o filho primogênito. E ele decidiu se entregar numa cruz e dividir toda a sua herança com os seus futuros irmãos. Isso estar fazendo sentido? Então, a partir daquele momento que ele venceu a batalha por nós e o sangue dele veio sobre nós, nós nos tornamos vitoriosos em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus não somos vitoriosos, mas em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. Se você puder abrir, eu já falei, 2 Timóteo 1, versículo 7 fala: pois Deus não nos deu o espírito de covardia,
mas de poder, de amor e equilíbrio. Então, nós vivemos como uma igreja gloriosa, vitoriosa, que foi nos dado um espírito de ousadia, um espírito de poder e um espírito de equilíbrio. Então, isso nos leva a um estilo de vida que nós devemos viver. Uma igreja com espírito de ousadia, que sabe que é vitoriosa em Cristo Jesus. Então, nós já vencemos as batalhas diárias, nós já vencemos as enfermidades, nós já vencemos todas as coisas que vêm na nossa direção para nos atacar, obstáculos, todas as coisas já foram vencidas, amém? E por isso que nós não somos nossos inimigos, porque nós somos co-herdeiros, a gente é herdeiro junto de uma grande herança. Então, a gente não é inimigo, a gente não está lutando por nada. Tudo que é meu tem o meu nome, tudo que é seu tem o seu nome. Então, porque eu tenho uma garrafa de água, não significa que o Levi não tem uma garrafa de água. Porque existe uma herança para nós dois. Faz sentido? E viver como uma igreja vitoriosa é entender que não importa o quanto nós performamos, o quanto a gente se esforce, o quanto a gente lute pela atenção, pelo olhar do Senhor, não vai aumentar nem diminuir. Nós temos acesso à mesma quantidade de coisas. Vocês já pararam para pensar isso? Eu, você e todas as pessoas que estão sentadas do seu lado são tão vitoriosos e têm acesso aos mesmos recursos que você. Mas aí você me pergunta, mas Luísa, eu fui naquele culto e aí aquela profeta estava profetizando e eu nunca profetizei igual ela. É porque ela está indo atrás do que ela tem direito. Ela está indo atrás daquela pessoa que está ouvindo a voz de Deus e declarando a voz de Deus, ela está andando na herança dela e ela está usufruindo do que já é de direito dela, o que já tem o nome dela. Faz sentido? Então, qual é a diferença entre eu e o pastor Flávio? Porque o pastor Flávio tem... No nome dele estava escrito Pastor Flávio. E no nome da Luísa estava escrito Pastora Luísa. O que for que seja. Faz sentido? Não existe uma hierarquia no reino. E, na verdade, nem na igreja. Na igreja existe um sistema de liderança para a organização do culto a Cristo. Mas não existe uma hierarquia. Não existe Pastor Flávio, Pastora Renata, como vocês estão? Vocês são tudo. Não. São pecadores, eles erram, eles têm... Faz sentido? Todos nós somos vitoriosos. Todos nós temos acesso aos mesmos recursos. Não existe um maior e um menor. Não existe o que governa sobre outro no reino dos céus. Nós somos irmãos e co-herdeiros e temos acesso a todas as coisas através do sangue de Cristo Jesus. Amém? E por que eu li esse versículo 7? Eu queria outra versão, na verdade, que fala, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Então, a gente vive como uma igreja vitoriosa que tem acesso a tudo que Cristo conquistou. Amém? E quando o Senhor te escolheu, Ele te formou e Ele te fez sabendo exatamente quem você seria. Na verdade, Ele pensou em você. Ele não te formou e aí Ele descobriu, essa aí vai ser debochada. Essa aí, não sei não. Não, gente. Ele te formou com uma opinião forte, ele te formou para lutar pelos direitos das pessoas mais fracas, ele te formou para ser um músico, ele te formou para ter... do jeito que você é, ele te formou e ele sonhou com quem você é. Então, muitas vezes na minha vida, eu sempre falei muito alto. Vou começar por aí. Eu sempre falei muito alto, inclusive eu chegava nas reuniões de família e as pessoas, a Luísa chegou, já dá para ouvir daqui. Ela está lá no portão, já dá para ouvir. Às vezes eu estava lá no meu quarto e falava, a Luísa acordou. Já sei que ela acordou porque ela fala muito alto. Inclusive, é algo que eu faço desde pequena. O Jake, da última vez que ele veio visitar a gente, ano passado, o Jake é meu noivo. É o Jake. Ele veio visitar a gente ano passado, quando eu estava no Brasil, e ele falou para mim que ele sabia exatamente o momento que acordava. Porque ele ouvia meu pé no chão, ele ouvia eu gritando o nome da minha mãe, gritando o nome do Levi, chamando alguém para fazer alguma coisa. Eu sempre falei muito alto. E eu sempre ouvi a Luísa fala muito alto, a Luísa fala muito alto. E eu deixei aquilo entrar na minha identidade e aquilo se tornou um ponto de vergonha para mim. Então, quando alguém falava, eu sentia nossa, eu preciso mudar isso, porque isso é errado. Isso é algo que eu não deveria estar fazendo. E aí essas coisas vão aumentando. As mentiras que se criam na nossa mente, através de críticas, através de comentários, isso foi crescendo no meu coração e criou Sabe pedra no rim, que começa com umas coisas bem pequenininhas e vai formando, assim, uma coisa sólida? Foi quase isso que foi formando no meu coração. Foi formando ao redor da minha identidade, e não só isso, mas outras coisas. Várias pedrinhas
que foram fechando a minha identidade numa caixa. E eu comecei a dizer para eu mesma quem eu era, através de mentiras que eu acreditei que eu era. Faz sentido? Alguém já passou por isso? A Dati já passou, então pelo menos eu não estou sozinha. Obrigada, Dati. Meu pai também. Muitas vezes a gente vive escutando uma coisa, ele é muito devagar, fulano é muito devagar, está sempre atrasado. Ela só quer saber de... Ela não é boa na escola. Ele não é bom de... Esse aí nunca vai fazer faculdade. Esse aí não vai conseguir ficar uma semana na faculdade. E a gente escuta coisas na nossa vida que muitas vezes são de pessoas que nos amam e que não têm nenhuma intenção de nos machucar e que vão formando essas pedrinhas na nossa identidade, que vão manchando o nosso coração e nos colocando numa caixa cada vez menor. E cada vez as coisas boas vão diminuindo e cada vez as coisas piores vão aumentando a nossa identidade. É igual você conversar com uma criança de 7 anos, você fala, quem é a menina mais linda do mundo? Eu! Quem é a mais inteligente? Eu! Quem é a mais engraçada? Eu! Você vai falar com um adulto, quem é a mais linda dessa sala? Eu que não sou. Não sei quem é, mas não sou eu. Quem é a mais engraçada? Não sou eu. A gente vai crescendo e é como se essa amargura na nossa identidade vai crescendo, vai aumentando, vai expandindo. E nós saímos desse lugar de filhos vitoriosos, na identidade de Cristo, que tem a mente de Cristo, e a gente começa a andar numa identidade dessas pedrinhas que foram se formando no nosso coração. Está fazendo sentido? Mas essa não foi o lugar que o Senhor nos chamou para viver. Ele nos chamou para viver e para andar como uma igreja vitoriosa e uma igreja corajosa para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Cada um de nós aqui temos um chamado do Senhor, temos uma palavra que foi declarada sobre nós, e é por isso que nós estamos aqui hoje, porque o Senhor nos chamou para fazer algo. Mas Ele não me chamou para pregar no microfone. Tudo bem, uma parcela muito pequena de pessoas vão pregar no microfone. Uma parcela muito pequena de pessoas vão ser as que vão estar liderando a adoração aqui. Uma parcela muito pequena vão ser os que vão estar ali na mídia passando a música. Se você parar para pensar, numa igreja que tem 100 pessoas sentadas, tem 2 cantando, uma pregando e uma tirando foto. Como que a gente vai dizer que essa é a coisa mais importante do culto? Como a gente vai dizer que essa é a coisa mais importante dentro do reino? Você foi chamado para fazer aquilo que você foi chamado para fazer, e o que for que seja que você foi chamado para fazer, o Senhor é quem te fortalece como uma igreja vitoriosa para andar na identidade de filho que você foi chamada e agir de acordo com o seu chamado e não com o chamado da pessoa do seu lado. Amém? Amém. Tá fazendo sentido? Eu vou falar um pouco mais devagar, porque eu começo a falar muito rápido. Enfim, eu queria compartilhar essa história com vocês. Eu compartilhei um pouco, mas esses últimos 3 anos da minha vida foram basicamente anos que eu dediquei a conhecer o Senhor. Eu tinha aula todos os dias, de segunda a quinta e no domingo. A gente tinha um culto que a gente tinha que servir. E foram, literalmente, dias dedicados a conhecer o Senhor e conhecer sobre a sua natureza e quem eu sou nele, quem ele é em mim, como ele se move através da sua igreja e todas essas coisas. E é um grande privilégio poder dedicar 3 anos da sua vida ao Senhor, mas é um grande desafio. Você abre mão de estar entrando no mercado de trabalho, ainda mais morando em outro país, não podendo construir a minha profissão. Você abre mão de estar perto, eu abri mão de estar perto da minha família, eu abri mão de ter luxos que eu só tenho em casa, eu abri mão de comer as minhas comidas que eu como só em casa. E muitas outras coisas que eu tive que abrir mão para dedicar a minha vida ao Senhor por 3 anos. Mas o Senhor transformou o meu coração de dentro para fora, como se ele tivesse pegado meu coração e botado o que estava dentro para fora, o que estava fora para dentro, depois o que estava fora para dentro, e mexeu. Ele transformou a minha vida. Ele transformou a minha vida ao dedicar a minha vida ao Senhor. E o que eu descobri é que eu não precisava ir para uma escola de 3 anos e dedicar a minha vida ao Senhor por 3 anos em outro país para que Ele fizesse isso no meu coração. Na verdade, tudo isso que eu recebi está completamente disponível para mim e eu posso alcançar com as minhas próprias mãos da onde eu estiver. E esse foi o maior aprendizado que eu tive nos últimos anos, é que o Senhor, Ele é o meu lar. E não importa aonde Ele me chamar para ir, o que Ele me chamar para fazer, Ele é o meu lar e Ele é o que eu tenho acesso para transformação, para cura, para milagres. Ele é a minha fonte, amém? Ele é a sua fonte. Ele é o único que consegue prover para nós o que nós precisamos para cumprir o nosso chamado, amém?
Existem tantas promessas na Bíblia, e se você já leu a Bíblia inteira, você já leu muitas promessas. Se você leu metade da Bíblia, você já leu muitas promessas, porque é como se cada página dessa Bíblia fosse uma promessa do Senhor para quem você pode ser nele, como você pode ser nele, como acessar a sala do trono, como acessar o coração do Senhor, como agradar o coração do Senhor, como conhecê-lo de uma forma diferente, como conhecê-lo pela perspectiva de uma outra pessoa. Isso aqui é o nosso maior tesouro, é o livro que o Senhor nos deixou para que a gente pudesse conhecê-lo. Isso aqui devia ser mesmo, né? O nosso pão diário, aquilo que a gente se alimenta todos os dias, para que a gente possa estar cada dia com um conhecimento maior de quem o Senhor é e do que Ele faz, do que Ele precisa de nós, do que nós precisamos dele. Isso aqui precisa ser, a nossa Bíblia precisa ser o nosso melhor amigo. Quem lembra a época do povo que andava na rua assim? Isso aí, Bíblia debaixo do braço, já sei que é crente. Gente, é a melhor época. Isso aqui é o que a gente precisa. Eu quero ser conhecida como a menina com a Bíblia debaixo do braço. Eu não quero ser conhecida como a menina que está com o telefone na mão o tempo todo. Eu não quero ser conhecida como a menina que conta piada engraçada. Eu preciso ser conhecida como a pessoa que anda com a minha Bíblia debaixo do braço. A pessoa que tem sempre um versículo. Fulano tem sempre um versículo para mim, é uma bênção. Que eu me torne essa pessoa. Quando eu era pequena, eu via as pessoas pregando e elas tinham todos os versículos memorizados. Eu ficava, gente, eu não sei como, porque isso aqui é muito grande. E eu ainda não entendo como as pessoas têm tantas coisas memorizadas. Mas se eu me alimento disso aqui todos os dias, eu tenho uma porção dentro de mim todos os dias. Eu não preciso saber cada palavra desse livro memorizado, porque eu não sei. Mas essas palavras estão cravadas dentro do meu coração. Quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na minha casa, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou com o meu noivo, quando eu estou com o meu irmão, quando eu estou fazendo as coisas de casa, todos os dias, a palavra do Senhor está cravada no meu coração. E é por isso que eu posso viver com ousadia e cumprir o meu chamado e ter acesso à fonte que é Cristo, porque a palavra dele está grudada no meu coração e não tem como você me separar da palavra dele. Você pode me tirar o que você for tirar. Você não consegue me tirar o conhecimento que ele me deu através da palavra dele. Amém? Da palavra viva que ele é. Nós lemos esse livro, nós lemos não só sobre ele, nós lemos ele. Porque ele é o verbo que se fez carne. Ele é o verbo que se fez carne. Então, se eu leio a palavra de Deus, eu leio a palavra que vem do próprio Deus. Eu leio o próprio Jesus Cristo. Amém? Eu estou lendo quem ele é. Não estou só lendo sobre ele. Eu estou em comunhão com ele. Eu estou em comunhão com a palavra dele. Eu estou em comunhão com o Filho. Eu estou em comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho acesso a tudo que eu preciso através da palavra dele. Amém? Eu tenho acesso a tudo que eu preciso. Se eu preciso de esperança, se eu preciso de coragem, se eu preciso de um impulsionamento para o meu chamado, eu tenho acesso a todas as coisas que eu preciso através de Cristo, através da palavra dele. Amém? Ele é a nossa fonte. Eu posso ir para o outro lado do mundo, eu posso ir para outro país, eu posso ir para outra cidade, eu posso ir só para minha casa, eu posso ir para outra igreja. Não importa onde eu esteja, ele precisa ser o lugar que nós habitamos. Ele precisa ser o nosso lar. Ele precisa ser a pessoa que nós voltamos todos os dias no final do dia. Porque se você está voltando para o seu celular, se você está voltando para o seu cônjuge, se você está voltando para os seus amigos, se você está voltando para o seu emprego, se você está voltando para a sua faculdade, se você está voltando para os seus sonhos, se você está voltando para o seu chamado. Como assim seu chamado? Se você está voltando para o seu chamado, mas você não está se voltando para aquele que o chamou, você está perdendo a oportunidade de viver com o Senhor, de habitar nele. Não só na casa dele, mas de habitar nele, com ele. No mesmo lugar que ele, de ter ele dentro de você, fluindo dentro de você, fluindo através de você, porque nós temos acesso a algo que é a coisa mais preciosa do mundo, que é a palavra dele. E esse ano eu nunca tinha lido a Bíblia inteira, de capa a capa. Provavelmente já li a maioria dos capítulos inteiros, já li Salmos várias vezes, já li Provérbios, já tinha lido, e eu tinha isso no meu coração. Eu tinha que ler a Bíblia toda, né? 3 anos numa escola de ministério, a vida inteira crente. Tantas coisas já passaram na minha vida e eu nunca li essa Bíblia de capa a capa. E eu falei, eu vou ler a Bíblia de capa a capa no ano mais ocupado da minha vida, que eu tenho mais responsabilidades. Eu preciso fazer isso. E no caso é esse ano, então eu estou no processo. E tem sido um privilégio. Eu estou lendo um plano bíblico que ele é
cronológico. Então, eu comecei em Jó, e aí começa Gênesis, aí vai para Jó, e aí enquanto eu estou lendo 1 Samuel, que fala sobre Davi, eu estou lendo os Salmos de Davi, contando sobre aquela parte que Davi estava vivendo. Então, eu estou ouvindo o profeta descrever Davi, enquanto Davi está descrevendo a situação que ele estava, e o Senhor tem me enchido de vida enquanto eu leio aquelas coisas, como nunca antes. Parece que a Bíblia está fazendo mais sentido, está pulando nos meus olhos. E, na verdade, eu nem ia falar isso hoje, mas eu sinto que tem algo disponível hoje, uma fome pelo Senhor, uma fome pela palavra. E a nossa igreja precisa ser uma igreja que lê a Bíblia. Sabe por quê? Porque o pastor Flávio está aqui pregando. Nós não podemos ouvir o pastor Flávio pregar e simplesmente aceitar que aquilo é verdade. Eu não posso ouvir o meu pai falar, porque o Senhor diz, tarararará, e acreditar que aquilo é verdade se eu não tenho conhecimento da palavra. Isso é perigoso. É perigoso porque você vai para os lugares, você vê na internet, você escuta as pessoas falar, você escuta doutrinas, e você não sabe se isso conduz com a palavra. Será que a palavra que o pastor Flávio pregou semana passada é verdade ou não? É verdade, amém. Mas se você não conhece a sua Bíblia, se você não sabe o que a palavra de Deus fala sobre aquilo que ele está falando, nós somos facilmente enganados. E pessoas manipuladoras passam pela nossa vida e usam a própria palavra de Deus, e outras religiões usam a própria palavra de Deus para criar doutrinas, para criar falsas verdades. Inclusive, o diabo fez isso com Jesus. Certo? Quando ele estava tentando Jesus, ele usa a palavra de Deus para tentar enganar o diabo. Se Jesus não tivesse a própria palavra dentro dele, ele poderia ter sido persuadido pelo diabo, porque ele estava usando a própria palavra de Deus contra a verdade de quem Deus é. Amém? Então, nós precisamos ser pessoas fortes na palavra, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que conhecem quem Ele é através das suas próprias palavras. Porque se eu conhecer o Jake através da minha melhor amiga que fala dele para mim, eu vou conhecer 0,0005 dele. Eu não fico noiva de uma pessoa que eu não converso com ela, que eu não leio sobre ela, que eu não escuto sobre ela, que eu não convivo com ela. Não tem como eu me relacionar com o Senhor. Na verdade, tem, só que é um nível muito raso. Se você se relaciona com o Senhor só com o que você escuta sobre Ele, isso limita o seu relacionamento e limita a profundidade que você consegue com Ele em muitos mil %. Muitos. Se você acha que é muito, multiplica. Porque se eu não conheço Ele através da palavra dEle, isso não é para pessoas mais velhas, isso é para jovens, para crianças, para adolescentes, para todos. Isso aqui é disponível para todos. Ah, mas eu não entendo a minha versão. Procura uma versão mais fácil. Procura uma versão NVT. Procura uma versão que você consiga entender as palavras melhor. E aí você vai depois para uma versão mais difícil, se você quiser. Não importa. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus que nos edifica, que nos traz vida, que é a nossa fonte de esperança, que é onde tem as promessas para a nossa vida, tem as promessas para a nossa família. Tome posse das promessas para a sua família. Tome posse para as promessas para o seu chamado. Tome posse para as promessas para os seus sonhos, para o seu futuro. Tome posse do que essa palavra declara sobre você. Porque isso não é um livro de maldição, isso é um livro de bênçãos. Isso é um livro de bênçãos. O Senhor deixou um livro de bênçãos, um livro para nós lermos sobre Ele, o livro dele, que Ele escreveu, amém? Porque nós acreditamos que por mais que esse livro foi escrito por homens, ele foi inspirado pelo próprio Deus, então certamente essa palavra descreve perfeitamente o próprio Deus, amém? Nós não temos dúvida disso. Amém. Eu queria abrir lá... Ixi, não está aqui. Eu queria abrir lá em 1 Samuel 18. Então, voltando, eu estava falando que nós somos uma igreja vitoriosa. Nós, como corpo de Cristo, somos uma igreja que foi amada pelo Senhor, que foi escolhida pelo Senhor. Ele entregou a sua vida por nós e hoje nós temos acesso a todos os recursos que estão nele, são acessíveis a nós através de Jesus Cristo. Amém? Não existe nenhum outro caminho que nos leve a todos os recursos que é o Senhor. E eu estava orando hoje, na verdade, alguns meses atrás, eu estava lendo esse versículo e o Senhor me falou que tinha a ver com a minha palavra hoje, e aí não fez sentido até hoje isso. Mas eu estava orando hoje e eu estava orando pela nossa igreja, eu estava, Senhor, que nós possamos
não por causa dessa palavra, não porque o que eu vou falar, mas que seja uma identidade nossa, que nós andamos sabendo que nós somos no Senhor, que nós não precisamos performar, nós não precisamos botar um show aqui na frente para chamar a sua atenção, a gente não precisa de luzes, a gente nem precisa desse prédio, que a gente entenda a nossa identidade no Senhor. E eu estava orando por cada um de nós, que nós possamos andar como uma igreja gloriosa, andar de glória em glória, andar como uma igreja vitoriosa, que nós possamos entender que cada um de nós carregamos algo importante para o reino. Cada um de nós carregamos algo importante para o corpo de Cristo, que o reino precisa de todos nós, que nós precisamos de todos nós. Eu preciso do meu irmão, ele precisa de mim, eu preciso dela, e ela precisa dele, e ele precisa de mim, porque nós somos um corpo não funciona sem mão, sem barriga, sem estômago, sem perna, sem pé, sem cabeça. Nós precisamos um do outro para funcionar, para que o reino funcione perfeitamente, nós precisamos um do outro. E eu estava orando e eu comecei a sentir o Senhor vindo sobre isso. E o Senhor me lembrou de uma passagem em 1 Samuel, capítulo... Na verdade, 1 Samuel, capítulo 18. E eu vou ler dois versículos, mas basicamente, se você já leu 1 Samuel, ele conta a história do rei Davi, conta a história do rei Saul. E muitas coisas aconteceram e Saul era o rei, ele foi destituído como rei pelo Senhor, e Davi foi instituído novo rei, e Saul não ficou feliz. O seu coração já estava longe do Senhor, ele já estava longe da identidade dele, ele se perdeu em algum momento. E no capítulo 18, versículo 9, fala... tá. Mais um contexto. Teve uma batalha e Davi matou muitos homens. E as mulheres começaram a dançar e cantar, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então, Davi chegou da guerra e Saul estava lá. E eles começaram a ouvir. Na verdade, eu acho que isso aqui foi antes dele virar rei, né? Foi, né? Isso foi antes dele virar rei, tá vendo? Tem que ler a Bíblia, porque daí você ia saber que eu estava falando um negócio que não era verdade. Mas ele voltou da batalha e eles começaram a declarar: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E naquele momento, o coração de Saul, e foi ali que ele se perdeu, o coração de Saul sentiu inveja de Davi. Porque ele sentiu inveja do que o Senhor chamou Davi para fazer. Ele sentiu inveja do que Davi conquistou no seu chamado, no seu espaço, uma coisa diferente. Eles estavam fazendo coisas diferentes. E ele sentiu inveja de Davi. Desculpa. No versículo... Eu vou ler do versículo 6. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Aí aqui agora. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Saul falou. Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em um transe. E a partir desse momento, Saul se perdeu. Foi no momento em que, ao invés de Saul olhar para o que ele tinha conquistado com o Senhor e o que ele tinha sido chamado para fazer, e a posição que ele estava e o que estava no alcance dele, ele olhou para Davi e ele falou: falaram que ele matou dezenas de milhares, e eles estão falando por aí que eu matei milhares. E naquele momento virou uma chave, e Saul sentiu inveja de Davi. E no dia seguinte ele foi apoderado por um espírito maligno. E a partir dali a sua vida foi num percurso completamente diferente do que estava indo antes. E o Senhor falou muito forte no meu coração alguns meses atrás, que era para eu compartilhar sobre isso aqui. E hoje, quando eu estava orando, eu senti o Senhor muito forte nessa passagem, quando ele fala que ele olhou para Davi e ele percebeu que estavam cantando músicas diferentes. Tinham tipos de louvores diferentes a eles dois. E a Davi foi atribuído dezenas de milhares. E o que acontece
quando eu estou no meu chamado, eu estou fazendo o que eu fui chamado para fazer, e eu olho para o lado e falo, mas o meu irmão, 3 pontinhos, o que você quiser colocar aí. Mas o meu irmão, blá, blá, blá. Ele tem mais atenção que eu, ele é melhor do que eu, ele ganha mais do que eu. Naquele momento que Saul fez isso, ele perdeu a batalha. Tinha uma batalha em frente a ele e ele perdeu porque ele olhou para o lado ao invés de olhar para cima, ao invés de olhar para o que o Senhor tinha concedido a ele, as vitórias que o Senhor tinha concedido a ele, as vitórias do reino dele. Ele falou, agora só falta entregarem o reino para ele. Ele já tem tudo, ele já tem o louvor do povo, ele já tem tudo que ele precisa para ter o reino. E ali ele se perdeu, um espírito maligno se apossou dele e ele perdeu tudo que ele tinha. A partir dali, ele perdeu todo o favor que ele tinha. Ele perdeu o favor com muitos homens. Ele perdeu o favor com Deus. E a vida dele foi completamente tirada dos trilhos. E eu sinto que hoje o Senhor, Ele estava me levando num lugar de correção para que eu pudesse entender que não existe. Esse movimento aqui não pode existir. Esse movimento aqui que tem que existir. Fez sentido? Muitas vezes você vai estar no seu trabalho, você vai estar na igreja. Na igreja é um lugar muito, muito fácil de você ter acesso a esse sentimento, porque parece que quem está aqui é que tem qualquer tipo de glória, que tem qualquer tipo de atenção que você precisa. Mas eu te garanto que aonde você estiver, o Senhor tem um chamado para você e Ele tem um propósito para você. E se for em qualquer lugar, se for segurando o microfone em qualquer lugar, se for segurando o microfone numa igreja, numa empresa, dando palestras, ensinando, como professor, não importa. Esse não é o maior lugar que você consegue chegar. O lugar que o Senhor te plantar, Ele tem um chamado para você. E se o posicionamento do seu coração foi entrar no lugar que Ele te chamou para viver, ao invés de olhar para o lado e tentar alcançar o que Ele chamou o seu irmão para fazer, naquele momento você perde o direito de estar até onde você está. Porque você perde o favor do Senhor para onde Ele te colocou. É como se você olhasse para o Senhor e falasse, o Senhor não é o suficiente na minha vida, porque o Senhor não me entregou o que eu acho que eu preciso. Eu acho que eu preciso disso e o Senhor não me entregou isso. Então eu não posso confiar no Senhor. Essa é a movimentação que acontece no mundo espiritual. E naquele momento, o favor sai. O favor sai. Não é eleva a palavra, só some. Porque você olha para o Senhor e você diz, na verdade, você não sabe exatamente o que você está fazendo. Eu sei um pouquinho melhor. Tem como você seguir o meu conselho? Tem como eu ser a pessoa que fala isso? Tem como eu ser a pessoa que tem acesso àquela pessoa? Tem como eu ser a pessoa que... E realmente, gente, eu não estou falando sobre estar no microfone. Eu estou falando sobre qualquer coisa na sua vida. Eu estou falando na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, com a sua família. Esse sentimento de que... Existem pessoas que andam na Terra acreditando o tempo inteiro de que existe um favoritismo e elas nunca vão ser escolhidas. E isso é um espírito de orfandade. É quando você acredita que não existe o suficiente para você e as outras pessoas sempre vão ganhar o que era para ser seu. Você não precisa levantar a mão. Você provavelmente já conheceu alguém assim. Alguém que é assim, ou você mesmo viveu a sua vida assim. E não existe um julgamento se você viveu a sua vida assim. O que eu estou aqui para dizer é para revelar que isso é um espírito de orfandade. Que nós somos uma igreja vitoriosa e todos nós fomos escolhidos para fazer parte de um corpo e para co-herdar. Herdar? Faz sentido? Co-herdar com Cristo e ter acesso a tudo que Cristo tem acesso. Tudo que Jesus Cristo, Filho de Deus, assentado à direita do Pai, tudo que Ele tem acesso, você e eu temos acesso. Você tem noção disso? É muito grandioso. E não é eu que tenho acesso, não é a Dilma que tem acesso, não é o Vicente, a Hannah que tem acesso. Todos nós temos acesso. Se você faz parte da família de Deus, você tem acesso às mesmas coisas que eu tenho acesso e que Jesus tem acesso. Amém? E o que é todas as coisas? É o próprio Pai. É o maior de todas as coisas que nós podemos ter acesso ao próprio Pai. E em Romanos 8, na verdade eu vou abrir, eu ia só citar, mas eu vou abrir. Em Romanos 8, é uma das minhas passagens preferidas. E eu vou fechar com isso. Romanos 8, 37.
Romanos 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se eu puder ter o Jake, a Thay e o Levi aqui na frente, por favor, rapidinho. Nós temos acesso a tudo que nosso Jesus Cristo, que morreu por nós, que entregou a sua vida por nós, nós temos acesso a tudo que Ele tem acesso. E se nós vivemos, vocês podem subir aqui mesmo. Se nós vivermos num lugar de comparação, a gente perde esse lugar de viver como uma igreja gloriosa e vitoriosa, que foi chamada para viver em ousadia no que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Então, se você pudesse levantar. Isso fez sentido para vocês, gente? Amém. Eu chamei eles aqui porque eu senti que o Senhor tinha algo para entregar hoje para nós. Nós vamos declarar algumas palavras sobre vocês. Então, nós vamos falar algumas palavras de conhecimento e algumas palavras proféticas. Palavra de conhecimento é quando o Senhor revela aos humanos algo sobre outro humano que não teria como aquela pessoa saber se não fosse através de Deus. Às vezes é algo que você nunca falou para ninguém, é algo que e não é para expor, não é para julgar, não é para vergonha, é para edificar a igreja. Amém? Então, é para te levantar, para te encorajar. E a palavra profética é quando nós profetizamos algo que ainda não aconteceu, que está por vir, que o Senhor sabe, que nós não sabemos, e Ele nos conta para muitos motivos. Para gerar esperança, para gerar algum tipo de profundidade com o Senhor. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Eu avisei eles para eles pedirem para o Senhor se Ele tivesse alguma palavra para vocês. Então, se eles apontarem para vocês, você faz um sinalzinho assim que você está ouvindo. E nós vamos declarar algumas palavras. Se eu puder ter alguém também tocando já alguma coisa. Perfeito, Abner. Obrigada. Então, parece um momento bem mecânico, mas tem tudo a ver com a palavra. Hoje é um dia que eu sinto que o Senhor está empoderando a nossa igreja para vivermos na nossa identidade de igreja vitoriosa. Amém? Nós precisamos sair daqui hoje entendendo que nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, alguém morreu por nós para que a gente pudesse viver a verdadeira identidade que Ele nos chamou para viver. Ele não nos chamou para viver como órfãos, Ele nos chamou para viver como pessoas que têm acesso a tudo que nós precisamos. Sabe, não sei se vocês já trabalharam em comunidades carentes como o Sementinha que a gente vai, e existe uma diferença quando a gente chegou e quando a gente estava lá. Quando a gente chegou, as crianças não sabiam se a gente ia voltar semana que vem, certo? As crianças não sabiam se ia ter comida na próxima semana, elas não sabiam se elas iam ter aquele amor, aquela atenção na semana que vem. Com o tempo, com a nossa constância naquele lugar, nós fomos criando confiança com a comunidade. Nós fomos criando confiança com crianças que estavam carentes de atenção, de amor, da presença de Deus, do amor de Deus. E com a constância foi quebrando o espírito de que elas não vão ter acesso àquilo amanhã. Porque elas sabem que semana que vem, no sábado que vem, a gente vai estar lá de novo. E o que for que a gente deu essa semana, a gente vai dar semana que vem também. Vai ter as mesmas risadas, vai ter os mesmos louvores, vai ter... Então, o que eu sinto que o Senhor está fazendo hoje, Ele está quebrando o espírito de orfandade, que você não sabe se amanhã você vai ter acesso à mesma coisa que você tem hoje. Mas Ele está dizendo, a sua identidade é filho, e você não é órfão, porque eu te escolhi, eu te formei para ser meu filho. E eu te chamei aqui para empoderar a sua identidade, para que você possa sair daqui e viver fora desse ambiente da igreja, como igreja vitoriosa, como igreja gloriosa, viver com ousadia, quebrar o medo de que amanhã não tem o suficiente. Amém?